Boa noite a todos, boa noite, Juscelia. Estamos hoje aqui, né, com a Juscelia, com a presidenta da Confetam. A Juscelia também, ela é presidenta do sindicato, né, dos servidores públicos municipais de Criciúma, né, e ela também faz parte do comitê, né, de combate ao racismo e à xenofobia, né, Juscelia? Sim, boa noite a todas, a todos e a todes. Gratidão pelo convite. É sempre muito bom poder estar dialogando com as pessoas em todos os cantos do nosso país. E às vezes até fora dele, né? Porque nós somos um planeta Terra feito de seres que nem sempre são humanos, porque eu tenho dito que nós não nascemos racistas, machistas, LGBTfóbicos, mas também nós não nascemos humanos. Nós Verdade. nos tornamos a partir da construção histórica e dos espaços que nos são proporcionados e que a gente aproveita desses espaços, para o bem ou para o mal. E aí nos constituímos como pessoas, seres humanos ou não. Digo isso porque o que a gente presencia de algumas ações das pessoas não são de seres humanos. E por isso que eu digo que é muito importante este processo de educação, processo de investimento de educação, de escola pública, de qualidade, do nascedouro da creche até o nível superior. É tão importante esses espaços, os espaços institucionais e os espaços populares. Por isso que momento como este, que vocês estão proporcionando aí de Guarapuava, conversando comigo aqui da cidade de Criciúma, depois disponibilizando este material para a gente colocar na Confetam e o povo do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Norte, do Sul, do Nordeste, do Sudeste, poder estar ouvindo a gente falar sobre coisas tão caras para nós. Verdade. Então, gratidão. E a gente está com o Sul todo conectado hoje, né? Que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina agora. Nós quatro aqui. Oh, coisa boa, viu? E daqui do Sul E São Paulo, Sudeste. Eu sou de São Paulo. É isso. Então, o Sudeste e o Sul. Né? Eu achava que a Gabriele era do Paraná também. Não. Pois é. A Gabi é de São Paulo. É uma, assim, Juscelia, assim, nós temos uma conexão, assim, a gente tem uma rede, eu digo uma rede de apoio muito grande, que a gente começou até com o Tafarel, e a gente sempre está conectado, então, hoje também fazemos parte, a Gabriele e eu fazemos parte de um projeto do Marcelo e do Bruno, que eles moram no Rio de Janeiro, então a gente expande um pouco a nossa luta, porque eu acredito assim que a gente não pode, a gente tem que olhar para a nossa cidade, lutar, mas também nós temos um país, né? E justamente com esse governo que nós apoiamos, no entanto, minoria, né, na Câmara, tanto federal como no Senado, aí tendo essa dificuldade um pouco até para poder na comunicação, na conversa e expandir, né? Mas melhorar também. Porque assim, como você tinha falado no início, a direita ela está atacando todos os lados e eles não param, né? Então, algo que me chamou muita atenção quando você fez a formação aqui em Guarapuava, que você falou, nós temos que ir para a rua. Em que sentido? Aí vamos iniciar nossa conversa. No ônibus, na porta da escola, né? Na Câmara, e conversar, dialogar,
falar sobre política, né? Trazer para perto de nós e tentar, porque muitos não sabem, muitos vão na onda, conforme a maré, por meio do WhatsApp, das fake news, né? Então, do Telegram também. Então, você falou algo que até você falou, fez outra fala. Assessores de vereadores precisam estar fora do gabinete, atuando, indo atrás, né, trazendo a população, né, para dentro, para debater, né, políticas sociais, para debater, para fazer um movimento. Até a Gabi também, ela tem umas perguntas a fazer referente a isso, já que existem sindicatos que eles, depois de 2013, com o golpe que deram com o ocorrido com a Dilma, nós tivemos um certo receio de ir para a rua, né? Ficamos praticamente com a saída do Temer, a entrada do Bolsonaro, ficamos, e também com a pandemia ela atrapalhou bastante, né? Infelizmente, ficamos à mercê da tecnologia. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que ainda alguns certos sindicatos, porque eu não posso falar de todos, porque eu não sei, mas ainda eles estão resistentes de ir para a rua? Eles estão com medo de um novo ocorrido, que se repita a história, porque falam em fazer outros meios de pressão. Se você poderia... É que a consciência de classe, ela é construída dia a dia nos espaços em que a gente vivencia. A gente tem duas formas que a gente deve olhar o contexto e a construção histórico da nossa sociedade. De um lado, o olhar da resistência, o olhar daqueles e daquelas que nunca se conformaram com o momento vivido de uma forma de dominação ou de uma forma de falta de condições e de desigualdade, em todo o tempo histórico. Porque a gente não tem uma população brasileira toda alfabetizada ou de uma forma acadêmica, pela instituição, ou de uma forma social, pelo conhecimento adquirido no dia a dia, nos movimentos, nas associações. Infelizmente, a gente não tem esse investimento na educação popular que dizia Paulo Freire. Por que Paulo Freire virou um ícone mundial? Porque Paulo Freire começou a trabalhar com educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos que eram aqueles que não tinham, de alguma forma, tido a oportunidade de ter um acesso à escola normal e que não tinham um olhar de que tinham a capacidade de modificar a sua realidade. Então, ele partiu de um olhar de olha o que tu tens, que tu és capaz de transformar isso, de que uma pessoa olhar na frente da sua casa, correndo um esgoto a céu aberto na frente da sua casa, e não normatizar o esgoto a céu aberto na frente da sua casa, mas compreender que a sua ação em conhecer o significado, o porquê daquele esgoto e o que ele significava para a sua vida e a possibilidade de compreender o que significava uma rede de esgoto como uma política pública. Então, esse olhar para nós, da nossa realidade, uma transformação. Então, a gente olha a questão histórica da nossa sociedade do Brasil, vamos dizer que é um país último a abolir a escravidão, um país que viveu um período de ditadura, de queimar livros, de destruir organizações por conta da luta, e que em todos esses momentos históricos, se as pessoas se conformassem com esse tempo, né, se conformasse com um tronco, se conformasse com
com a subserviência, com alguém ser meu dono. Eu, como mulher negra, alguém seria meu dono, que mandaria, determinaria. Então, se as mulheres e homens negros e negras tivessem se conformado com esse Estado, nós estaríamos escravos e escravos até hoje. Mas eles se desafiaram o seu tempo histórico a desconstruir aquele tempo e aí se organizar. Sim. Todo mundo? Foi todos os que foram? Não, mas foram alguns que se desafiaram e que foram construindo e mais um, e contagiando mais um, e construindo consciência de mais um, mais uma, até que se construiu uma possibilidade de exigir de uma lei ser assinada pela luta, pela construção histórica, pela realização de transformar dança numa arma, num instrumento de luta, como é a capoeira, enfim. E depois da época da ditadura, da mesma forma, onde nos impediram de falar, onde nós tínhamos um companheiro que estava do meu lado e daqui a pouco não estaria mais. Então, o desafio de construir esse outro momento histórico, de poder falar, de poder discutir, foram pessoas que se desafiaram nesse tempo histórico e que foram construir consciências. E aí um caminho com um pouco mais de gente, porque se nós olharmos o movimento sindical do início da década de 20, nós víamos metalúrgicos do ABC, milhares e milhares de assembleias, mas a gente precisa compreender que também as coisas vão caminhando diante de uma tecnologia, diante de uma mudança nas relações de trabalho, que também a gente não pode continuar querendo a multidão, mas a gente tem que construir a inteligência e a possibilidade, utilizando dos instrumentos para dialogar. Como é que nós vamos dialogar com companheiros e companheiras de aplicativos? Como é que nós vamos dialogar com companheiros que a sua casa é o seu local de trabalho? Então, nós também temos que nos reinventar para a gente poder dialogar num tempo histórico em que a gente vive, porque todo esse tempo existe a disputa de projeto de sociedade, onde esse grupo não quer, acha que ninguém tem que ser dono de ninguém, não pode existir escravidão, não pode existir preconceito, não pode existir domínio de uns sobre os outros, mas sim uma produção de riqueza por todos, onde todos contribuem para que todos tenham acesso a um bem-estar que a gente só conseguiu colocar na Constituição em 88. A gente colocou na Constituição, mas nós não garantimos o estado de bem-estar social ainda para a população brasileira, que ainda tem assustadoramente pessoas vivendo na linha da miséria, morrendo de fome, morrendo de frio. Então, essa construção que a gente precisa compreender que, nesses tempos históricos em que as pessoas se desafiaram no seu tempo para construir um outro tempo, existe um outro mundo possível. O outro mundo possível está logo ali. Agora, quanto mais consciência de classe nós construímos, quanto mais adeptos e gente para lutar para chegar nesse mundo possível nós tivermos, mais rápido nós vamos chegar lá. Ou mais demorado, talvez se não investir nessa geração, na próxima, mas essa luta histórica nós precisamos compreender que em cada tempo que a gente luta contra esse estado de dominação, para o tempo seguinte continua pessoas daquele grupo que permanecem. E permanecem agora, permanecem conosco, essas pessoas que a concepção que eles acreditam e que eles defendem não é a mesma que a nossa. A concepção deles é que não pode ter educação para todo mundo. Não é todo mundo que tem que ir para a universidade. A universidade tem que ir para um grupo que paga, que pode pagar, e que vai pensar e que vai elaborar para alguém fazer. E tem que ter o grupo, que é aquele grupo que vai fazer. O grupo dos fordistas, que aquele é só para apertar o parafuso, esse é só para botar a porquinha, esse é só... Então, no nosso meio, em todo momento histórico, nós temos esses que nos antecedem, que são os que se desafiam sempre no seu tempo, mas sempre tem junto conosco aquele grupo que continua com pensamento escravagista, com pensamento de coronel, de que
Não é assim que tem que ser o Estado. A defesa do papel do Estado tem divergência entre nós, de concepção e de prática. Então, nós temos que, todos os dias, nos perguntar e perguntar para as pessoas qual é a tua concepção de Estado, qual é a tua concepção de mundo, o que tu pensa, o que é um mundo ideal para você. Porque tem alguém que vai dizer para você, não, meu mundo ideal é isso. Eu tenho que ter a minha família que manda, eu tenho que ter os súditos, eu tenho que ter as empregadas que vão fazer tudo para mim, e eu vou pensar, eu vou estudar, os meus descendentes vão estudar, vão ir para os maiores níveis, e aí eu tenho que ter o grupo que só faz. Esse grupo não precisa estudar, esse grupo não precisa de faculdade, esse grupo não precisa, esse grupo só precisa de algumas coisas, e aí vem uma série de coisas. Nas disputas de narrativa, a gente precisa entender como é que funciona o nosso país. Nosso país é um país democrático. Se nós formos à Inglaterra, é monarquia. A monarquia tem o rei, tem a rainha, que tem uma forma de colocar as coisas no país. O nosso país é democracia representativa. Não é todo mundo que determina e que decide. A gente só decide quem nós vamos escolher para decidir por nós. Sim. O nosso papel, e aí é que mora a importância do nosso voto. Nós vamos escolher quem vai tomar a decisão por nós. E este é quando eu digo que nós precisamos botar o pé no barro e dialogar, porque na construção histórica que nós vivenciamos hoje, e que nós temos o lado que é da classe trabalhadora, a classe trabalhadora está envolvida no seu dia a dia na busca do seu sustento, que sai, olha as mulheres do nosso país, sai de manhã, corre a botar roupa para lavar, a estender, a deixar o almoço encaminhado, a fazer isso, fazer aquilo, passa a mão no filho, deixa na creche, deixa o filho na creche, corre para o serviço, trabalha o dia inteiro, volta do serviço, passa na creche, volta para casa, já vai entrando em casa, largando o sapato, botando trocando o filho, botando para tomar banho, e vai e numa sequência de jornadas dupla, tripla, diária. Vamos para os trabalhadores homens, mesmo que a gente ainda não conseguiu essa divisão do familiar com o privado, que é o serviço fora da casa, para ser compartilhado igualmente entre homens e mulheres. Porque ainda essa construção histórica ainda coloca que a responsabilidade dos filhos somos de nós mulheres, de cuidar dos idosos é nossa, de limpar a casa é nossa, de fazer a comida da casa é nossa. Ainda estamos em processo de construção do outro mundo possível, mas não chegamos. Então, os homens, mas a vida também da classe trabalhadora masculina também não é um mar de rosas, porque também sai para trabalhar em 44 horas semanais, com muitas vezes sem condições de trabalho, com uma chefia assediadora, que faz o dia todo, que volta para casa, e que daí chega, bota a televisão, a imagem que tem é, às vezes, de uma emissora reprodutiva, de uma forma de família, de uma forma de relações compartilhadas entre homens e mulheres, que não alastra esta possibilidade do diálogo que nós estamos fazendo aqui. Então, se essas pessoas têm esta vida, qual é o papel do movimento sindical ou do movimento social para dialogar com essa estrutura cotidiana desse momento histórico nosso? Qual é o instrumento? Então, aí é que está as nossas falas. É por instrumentos como este que a mãe vai estar sentada, às vezes, no banheiro, no próprio vaso, e vai botar lá e clicar e vai ouvir, e vai tentar, ou vai estar fazendo uma comida e vai colocar lá e vai ouvir. Uma outra, a gente tem que procurar tentar colocar essas narrativas para as pessoas compreenderem, não se culpabilizarem, mas se colocarem como sujeitos históricos em processo de construção de consciência de classe a partir de um olhar histórico de como foi criada o seu momento histórico
de que nem sempre foi assim a família, nem sempre foi assim a propriedade, nem sempre foi assim. Foi construído por quem estava no espaço de poder e conseguia fazer de uma forma para se beneficiar um determinado grupo. Então, é nessa linha que a gente tem que fazer dos dois campos. O campo da resistência, do olhar histórico, e o campo de que todos esses momentos nós teremos do nosso lado as disputas de quem não pensa igual a nós, de quem não tem a mesma concepção que a gente, de que para eles a escravidão era o certo, de que para eles a ditadura era o certo, de que para eles o coronelismo é o certo. Então, nós vivenciamos com... mas aí tem o jovem, sim, mas esse jovem criou num espaço de construção e que levou eles a ter esta concepção. Aquela mulher, aquele homem, que levaram a ter essa concepção e defender esse tipo. Cabe a nós fazer o outro processo, o processo do olhar para isso. Porque nesse espaço capitalista, nesse espaço neoliberal, não tem felicidade para todo mundo. Não tem espaço para felicidade e para igualdade. A desigualdade não traz felicidade. Verdade. Não tem espaço para isso. Então, quem defende esse outro modelo defende felicidade para alguns. O nosso modelo, que a gente defende do outro mundo possível, é a felicidade em que não é pirâmide, em que a base da pirâmide são mulheres negras que estão nos piores postos de trabalho, com os piores salários, nas piores condições, nos maiores índices de violência, e no topo da pirâmide está 4, 5 famílias, vivendo de renda, vivendo de rentismo, da riqueza produzida por todos os demais que compõem essa pirâmide. Nós precisamos desconstruir essa pirâmide. Essa pirâmide ela tem que virar um quadrado ou um retângulo onde todos, em qualquer canto que estejam na mesma condição. E aí, papéis como esse, fundamental, da gente eleger os nossos e que os nossos não coloquem os seus assessores para fazer discurso, para eles fazerem discurso. Porque uma pessoa igual a Juscelia, se virar uma parlamentar, eu não preciso que ninguém escreva o meu discurso. Sim. Eu preciso que alguém vá lá na ponta verificar o que eu tenho que fazer aqui no parlamento para melhorar a vida do povo que está lá no local de trabalho. Qual é o que eu tenho que fazer para melhorar a vida dessa mulher que saiu e que fez esse roteiro todo que eu disse no dia? O que eu tenho que fazer para melhorar a vida desse homem que, além de 44 horas semanais, de um chefe ruim, ele ter condições de pegar a sua esposa, ir para o cinema, ir para a praça, fazer um piquenique com seus filhos, ir para uma pista de skate, levar os filhos, enfim, ir para a beira da estrada, fazer aquilo que ele quiser fazer, que ela quiser fazer, enquanto família, para serem felizes. O que um parlamentar tem que fazer para isso? Então, é por isso que eu falei muito disso, que a gente precisa compreender que nós somos sempre, eu digo, os dois da madrugada. Aqueles da madrugada, da época da ditadura, que se reuniam em 4 de manhã para colar à noite um chamado para a classe trabalhadora, chegava de noite e só tinha 2. Um olhava para o outro e dizia, vamos ficar ou vamos correr? Ainda bem que não correram. Os dois ficaram, permaneceram e construíram outro tempo histórico para nós estarmos aqui nesta noite, falando dos baitas desafios que nós temos com este Congresso, que, infelizmente, o povo escolheu para tomar a decisão sobre as suas vidas, e, infelizmente, ainda, quem defende a escravidão, quem defende o coronelismo, quem defende a época da ditadura, quem defende que a concentração de renda é o correto e que o Estado não pode ser para todo mundo, o Estado tem que ser para alguns. Então, é neste cenário, desse tempo histórico que nós estamos e que a gente tem tarefas para cumprir. Verdade. Sim. E, além disso, a gente ainda passa por um fenômeno que ficou mais evidente nos últimos 6 anos, 4 a 6 anos, que agora as pessoas elas não votam com base no que elas precisam, elas votam com base no preconceito. Né? Pautas morais, né? O voto é qual candidato representa melhor os meus preconceitos. Então, a sociedade ela acabou se dividindo nisso. Que também, cara, é mais uma das questões que a gente tem que trabalhar forte em cima, porque é muito difícil, às vezes, conseguir conscientizar alguém
Porque antes tu tem que romper essa barreira do preconceito, né? Tu tem que fazer ela enxergar que ela vive numa sociedade onde todos dependem dos seus representantes que estarão lá, né? Então Com certeza. É um desafio muito grande também. Grandioso. Nós vivemos agora no momento de o que fazer para melhorar a segurança pública das escolas. É um grande debate que a gente está vivendo aqui em Santa Catarina e em alguns outros estados por conta de vários ataques que vêm aí, né? Mas as pessoas precisam compreender que numa casa, dentro de uma casa, porque o nosso estado, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e a nossa nação, ela é uma representatividade de pessoas, do conviver entre as pessoas. Então, se dentro de uma casa você tem as pessoas todo dia, eu vou te matar, porque tu tem que ter uma arma, eu tenho uma arma, porque instigando toda a vida a violência e o que é uma arma? O que significa uma arma? Significa que se eu apertar o gatilho de uma arma diante de uma pessoa, alguém vai morrer. Vou tirar a vida de uma pessoa. Então, quando eu instigo essa linha do armamento, eu só estou querendo dizer uma coisa: vamos construir funerárias, e muitas, porque ela vai dar conta do que eu estou promovendo. Arma na mão desse, daquele. Agora, isso que a gente vivenciou nesse período traz esse alinhamento da insegurança e de um olhar de não paz, mas do ódio, de eu não ter mais a tolerância ao diferente de mim. Então, eu vou lidar com o diferente de mim com a minha intolerância. Então, falar em segurança pública não adianta, nem nas casas, nem nas escolas, construir muros altos com redes elétricas ou botar uma pessoa armada na frente da escola. Isso não vai resolver. Não. Porque o nosso foco é olhar aqueles pequenininhos que estão entrando na creche e começar um investimento pesado em educação cidadã daquelas crianças que estão entrando agora na creche, com uma construção de cidadania, de construção de pessoas humanas que sentem a dor do outro, que respeitam as diferenças, que tratam os diferentes de forma respeitosa, sem dizer, porque a gente tem que aceitar os LGBTQIA+. Ninguém tem que aceitar nada. Nós precisamos respeitar. Porque a pessoa não quer que aceite. Aceitar uma coisa que eu sou, ninguém precisa me aceitar. Isso é respeitar a minha diferença sua. Então, se nós não investirmos na educação cidadã de qualidade da creche, com professores, com formação e lidando com cada coisa que acontece na escola, desde a creche dos pequenininhos, aconteceu um fato que veio da família, chama a família, numa junção, numa intersecção com a família, num diálogo de que a família tem que cumprir o seu papel, porque a escola não pode assumir toda a tarefa da família e os males da sociedade toda, como se os professores tivessem a varinha mágica de dar conta, não, mas é uma junção e fazer da creche, depois aquela criança vai para a educação infantil, vai para séries iniciais, e aí sim, se investir nessa geração, nós vamos ter uma próxima geração sem racismo, sem machismo, sem LGBTfobia e com respeito. Mas não é isso que acontece. Não. Não é isso que acontece. Até... Então, quanto mais a gente demorar para esse tipo de atuação, mais longe nós vamos ter desse mundo que a gente sonha. Mas a gente não deve deixar de sonhar, e deixar de lutar, e deixar de falar isso. Que lidar com segurança pública é um olhar de educação para a cidadania dentro e fora da escola. Para as pessoas compreenderem de que nós somos diferentes. O discurso da igualdade, cada vez que eu escuto uma pessoa, todos somos iguais. Não.
Nós devemos ter direitos iguais e, diante da lei, nós somos iguais perante a lei e, ainda assim, há controvérsias. Sim. Porque a mão da justiça, para um lado, é bem pesada e, para o outro, bem benéfica. Então, o discurso da igualdade nos distancia. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Precisamos ser respeitados nas nossas diferenças e atendidos nas nossas diferenças. Porque se nós formos querer falar aqui para quem é deficiente auditivo, nós temos que ter uma linguagem. Deficiente visual, outra linguagem. Se a gente quiser comunicar, porque as pessoas aprendem diferente. E mesmo a gente, na nossa chamada normalidade, entre aspas, nós aprendemos diferente, nós somos diferentes. E nós precisamos sermos tratados na nossa diferença. E aí é que está a política pública. Por que a política pública ela é fundamental? Porque é ela que dá conta disso. A política pública de assistência que vai dar conta de resolver o problema de habitação para quem não tem, o problema de alimento para quem não tem, o problema de emprego. A política pública ela e o Estado, o papel do Estado, ela é essa tarefa do Estado. Não tem como. Então, mais do que nunca, essa questão de que a gente vivenciou esse momento histórico de tratar, de colocar na ordem do dia. Quanto mais racista você for, e eu vou dizer que eu vou ter adeptos, eu vou ter. E foram eleitos. E foram eleitos. Eleitos para tomar decisão para a nossa vida. Então, se eu elejo um racista, quais são as políticas que ele vai votar? Se eu elejo um LGBT-fóbico, uma LGBT-fóbica, qual é a sua decisão no Congresso e no Senado? Qual é a sua decisão em relação à violência contra as mulheres? Se eu elejo alguém que tem práticas da violência contra as mulheres, como é que eu vou fazer com que o país deixe de ser um dos países mais violentos, que mais mata mulheres no mundo? Então, é tarefa de não desânimo, mas tarefa de reflexão. De novo, a consciência se constrói a partir do conhecimento e do olhar. Olha, do jeito que a gente vive, matando pessoas LGBT, que ia mais apenas por ter uma orientação diferente da nossa, negros e negras que as balas perdidas sempre acham, às vezes, um corpo negro para tirar no chão. O que tem trazido de felicidade para as pessoas? Então, vamos tentar fazer diferente? Porque se assim nós não temos emprego para todo mundo, saúde para todo mundo, vamos inverter, vamos fazer, porque o capitalismo não dá conta disso, o neoliberalismo não dá conta disso. A gente precisa outro modelo, o modelo do Estado que dá conta de garantir política pública para todo mundo. Mas para isso é preciso dinheiro. E vamos buscar dinheiro aonde? E aí a gente vai ter que entrar aqui na fala do arcabouço. Exatamente. 95, né? Verdade. Na verdade, até dentro desse tema, eu acho que é algo que está preocupando muita gente também. Particularmente, foi um assunto assim que me pegou bem, tanto na questão do Fundeb, né, quanto no piso da enfermagem, quando o relator incluiu, porque já não era um projeto bom, era melhor que o teto de gastos, obviamente, que só parar de investir, né, reduzir drasticamente o investimento sem alternativa nenhuma. Era uma regra um pouquinho melhor, mas não era aquilo que a gente queria ou esperava, de certa forma, né? Aí o relator conseguiu ainda piorar 10 vezes, 1000 vezes, né? E como você esteve no Senado, né, recente, teve no debate um pouco mais próximo, né, Juscelia? É o que eu queria saber. O que você acha que a gente conseguiu de mudanças positivas, mas como que a gente pode melhorar isso daí? Se a gente ainda pode melhorar isso?
reverter essa situação, né? Uma das alertas é isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais ganhar o povão. O povão precisa compreender quais são os projetos que estão em disputa a todo momento. Sim. Nós tivemos 6 anos de um olhar totalmente tirando o povo de dentro do orçamento. Tirando o povo, nós tivemos políticas de destruição. Do diálogo também, né? Tirando o povo do diálogo. Política ambiental que destruiu o meio ambiente. Colocava garimpeiro, colocava gente para destruir o meio ambiente em benefício de um grupo econômico, para ganhar dinheiro com ouro, para ganhar dinheiro com a exploração da madeira. Então, a gente teve um momento que, de fato, a escolha de quem colocar em pegar o dinheiro público. Então, era o meio ambiente a serviço de um determinado grupo econômico que vai enriquecer com a exploração do meio ambiente. Nós tivemos o Ministério das Mulheres esfacelado, era o contrário, era o Ministério da Mulher, passou a ser o Ministério de dizer como é que nós deveríamos nos comportar, que o nosso lugar era atrás do fogão, era atrás da máquina de lavar. Então, de novo, nos dizendo, voltando à época lá dos primórdios, de que o lugar do homem é para promover o lar, é o que vai buscar, e menina veste rosa, menino veste azul, então a menina volta lá para ter a bonequinha, para ter o fogãozinho de plástico, para aprender a cozinhar, para aprender. Então, a gente teve todo um retrocesso baseado na política que estava o governo atuando diariamente, em todos os campos. Pessoal da questão dos afrodescendentes, que é mais de 50% da população brasileira hoje, são negros e negras. Então, essa população é escolhida para, de novo, estar nos piores trabalhos, no trabalho escravo, porque nos vários lugares de trabalho escravo em que a gente tem visto, a gente vai lá, qual é a maioria da população que está lá naquele trabalho escravo? É a população negra que vem na lógica do retorno. Então, é sempre essa disputa de narrativa de qual modelo de sociedade eu quero implementado. Então, o governo dos últimos 6 anos, a sua atuação de governo era para isso, para dizer que lugar de negros e negras é na senzala, é nos piores postos, no trabalho escravo, você vai trabalhar pela comida. Os índios, então, era a mesma política de quando chegaram aqui no tal descobrimento do Brasil. Nós viemos aqui, descobrimos que aqui tem riqueza, vamos matar vocês, dizimar vocês e vamos tomar o que é a riqueza. A mesma coisa que foi feita com os índios era a política de agora, de dizimar os indígenas. A terra que era de vocês, vamos. Olha o que acontecia com os Yanomamis, e é fato, é política de extermínio. Os Yanomamis estavam sendo exterminados pela fome e pela doença. Era um grupo que estava lá jogado e que ia ser dizimado, de fato. Se o governo que fosse eleito fosse o governo Bolsonaro, a população Yanomamis iria deixar de existir, porque eles seriam mortos todos. E a gente nem ia ficar sabendo. E nós nem iríamos ficar sabendo. Exatamente. Então, a política instaurada no país era uma política de dizimar os indígenas, de voltar os negros e negras à escravidão, de colocar as mulheres no tempo que é o teu lugar e depois decidir novamente quem é que vai para a escola, quem é que vai para a faculdade. Esse é o modelo. Né? Ser uma educação elitista, né? Elitista, conservadora, de que a escola sem partido, mas a escola sem partido dos outros. É o meu partido que tem que colocar ali. Exatamente. A escola sem partido dos outros, mas é a escola daquilo que eu defendo. Então, se a gente não conseguir fazer essa percepção de que estava em atuação no governo, a gente não consegue fazer a diferença. Então, há 6 anos. O Temer, quando ele veio com a Ponte para o Futuro, a Ponte para o Futuro era como é que eu vou fazer a Ponte para o Futuro? Que é isso? Era, na verdade, a ponte para o passado. Era Foi um retrocesso, para o passado daqueles que determinam, o coronel, vou para a prefeitura e levo os meus súditos e aqui a cidade inteira vai ficar sob o meu domínio, o domínio de uma ou duas famílias. Esse é o exercício feito por essa gente todos os dias. E para poder fazer valer a ponte para o futuro, tinha que ter alguma coisa. Lá veio a emenda constitucional 95. Como é que eu vou implementar a ponte para o futuro se eu não tiver um congelamento de investimento
É criando escola? É criando creche? É aumentando o salário de professor? É criando mais médico? É ampliando SUAS que eu vou implementar para o futuro? Não. Eu tenho que trancar tudo isso. Então, vem a emenda constitucional 95, sem flexibilidade nenhuma. Emenda para matar gente. E aí vai. E depois vem o governo Bolsonaro e só vai ampliando. Terceirização, porque com uma emenda que eu não tenho como investir, eu vou sucatear o serviço público, a unidade de saúde já não atende, não tem remédio, não falta profissional, não tem concurso público. Então, todo mundo vai reclamar, porque tudo é ruim, a escola é ruim, a creche é ruim, porque o a unidade de público, saúde é ruim, o o que é serviço público é público, né? ruim. O serviço público é ruim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou privatizar. Aí eu vou botar uma OS, porque a OS vai fazer melhor o serviço. O povo que está doente só quer o atendimento. Não vai prestar atenção se é um concursado ou se é uma OS. O que eu quero é, estou com dor, eu quero passar minha dor. Exatamente. Eu quero trabalhar e não tenho creche, eu quero creche. Se é um voucher que ele vai me dar para uma creche particular, ou se é as professoras efetivas que vão ficar ali com vínculo com a minha criança, naquele momento não importa. Então, esse debate com o povo, que a gente às vezes culpa o povo, que não tem consciência, que não sei o que, mas nós temos que dizer isso. Nós temos que encontrar caminhos, comunicação, melhorar, ampliar nossa comunicação para a gente dizer isso. Porque é uma defesa de projeto, de cidade, de sociedade. E aí a gente veio nessa pegada, todas as reformas. Então, agora, nós elegemos um governo popular, um governo que é o presidente Lula, que vem constituído a partir da luta do movimento sindical, da luta que busca por direitos, da luta que liderou o ABC, liderou um grupo para buscar direito. Então, ele se forjou nessa luta, fez estudo e virou um mestre, um doutor das falas e da construção no mundo, respeitado pelo mundo inteiro. Então, ele virou um doutor que se construiu a partir da teoria de Paulo Freire, que se constituiu no fazer, no popular. Na vivência, né? Não foi a instituição que deu o Lula o diploma, foi a vida que deu a ele o diploma de doutor, porque ele se constituiu nesse conhecimento. E aí é necessário fazer os investimentos, mas tem um governo de disputa, tem um mercado, tem um Congresso e um Senado extremamente conservador. Então, eu mesmo fiz essa crítica no Senado, que o governo não tinha que mandar um arcabouço já com condicionantes. Era para ter mandado alguma coisa. Eu vou ter que crescer para poder investir. Então, o governo já trouxe, e daí, quando ele trouxe uma parte aqui, eles deram o direito de piorar. E aí enfiaram, né? Então, mas lógico que o arcabouço é muito melhor do que a emenda constitucional 95. Por quê? Porque é mais flexível. Tem um pouco mais de flexibilidade. Ele não traz o engessamento, porque com a emenda constitucional 95 estava engessada. Tu não podia. Era emenda de matar gente. Nasceu uma criança hoje, para ter creche para ela tem que morrer outra. Essa é a emenda constitucional 95. Se tem um idoso que precisa de cuidados médicos, tem que morrer um para poder dar lugar para o outro, porque não tem para os dois. Essa é a emenda constitucional 95. Ela congelou, ela bloqueou estagnou, né? A possibilidade. O arcabouço não. Ele traz uma flexibilidade, mas ele traz a questão, porque diferente da época do Lula e da Dilma, que colocava os investimentos com superávit primário. Então, o superávit crescia, tu podia investir, ele tinha outra forma de garantir o investimento, de garantir a efetivação da política. O que agora é diferente. Agora, em vez de superávit, eles colocam crescimento econômico. E a gente sabe que crescimento econômico, um dos elementos fundamentais que faz com que tenha crescimento econômico, chama-se baixa de taxa de juros. Sim. E nós temos um lunático no presidente do Banco Central, Campos Neto, que não quer baixar a taxa de juros de jeito nenhum, porque ele está a serviço de quem defende aquela concepção do coronel, da escravidão, da ditadura. E aí baixar o juro significa crescimento econômico.
significa poder investir mais, melhor em saúde, educação e segurança. Então, essas travas colocadas de botar o Fundeb, o piso e tudo mais ali, cria um pouco mais de dificuldade, porque se o país tem que crescer, ele tem que crescer muito mais. E no superávit contínuo, se crescia 5%, vai, tu já tem muito mais condições de fazer investimento. E agora ele dá uma limitação. Lógico que a gente sabe que as visitas do presidente Lula nos outros países, que abre as portas do mundo para poder investir no Brasil, e é isso que a gente tem que apostar nesse crescimento, desses investimentos que vêm do crescimento econômico, para a gente poder, né? E principalmente na tirada, acho que a gente tem que fazer uma grande campanha nacional, fora o presidente do Banco Central atual, fora, porque se ele tem esse pensamento, tem que sair de lá para que entre alguém com uma visão desenvolvimentista que compreenda que tem que baixar a taxa de juros para poder ter crescimento econômico e investimento. Então, o arcabouço deu uma melhorada no Senado, não muito, né, porque eles tiraram a questão do Distrito Federal, mas o Fundeb, né, foi tirado de lá. Então, ele deu uma melhorada, mas ainda tem alguns gatilhos no nosso pescoço. Né, que se não crescer da forma que tem que crescer, em determinado momento não pode fazer concurso público, não pode dar reajuste para servidor público. E a questão do cumprimento do piso da enfermagem. Esse ano, o financiamento vem do pré-sal, mas os próximos anos vai ter que entrar dentro do orçamento. E aí fica atrelado ao arcabouço, travado no arcabouço, se o crescimento não acontecer. Então, por isso que a nossa atuação enquanto povo, ela tem que ser como está acontecendo na Colômbia. O presidente disse, estou mandando projetos para lá para serem aprovados, mas eles não querem aprovar, vem povo para a rua para fazer valer aquilo que eu prometi. Então, o povo brasileiro tem que fazer isso. O povo brasileiro precisa entender que nós temos o governo Lula, que já deu sinais de incluir o povo no orçamento. Quando ele colocou o Ministério dos Indígenas para voltar a não matar índio, mas sim fazer política para as comunidades indígenas, quando ele colocou o Ministério da questão racial para botar o Estatuto da Igualdade Racial em andamento, para parar de ter os nossos jovens negros mortos por bala perdida, para estar nos piores postos, mas para criar política pública de inclusão social, de cotas, de reparação. O Ministério das Mulheres, que já coloca, já manda para o Congresso a Convenção 190, que é uma convenção extremamente importante, que é o combate ao assédio sexual no mundo do trabalho, a única convenção que fala do assédio sexual no mundo do trabalho. Então, o governo Lula já vai agora, na segunda-feira, assinar o projeto que foi votado para garantir a questão da equiparação salarial entre homens e mulheres. E esse projeto que vai ser assinado na segunda-feira, ele vai ter sanções para quem não cumprir com a lei. Então, isso é um passo importante de incluir as mulheres no Estado. Então, o governo tem dado sinais, a ampliação do Bolsa Família, a política de salário mínimo, onde beneficia mais de 80% da população brasileira, dá esses sinais, mas políticas estruturantes, que é o que vai mudar de fato a nossa vida, que é a reforma tributária. Agora foi o arcabouço que vai ficar dessa forma aqui, para poder não ser mais prejudicial, nós temos que crescer. E para crescer, nós temos que fazer uma reforma tributária. Porque para ter dinheiro, para fazer política, para incluir, para ampliar a creche, vai buscar dinheiro aonde? Vai buscar dinheiro, qual é a escolha que vai ser feita? Vamos tirar de quem para dar para quem? E é por isso que a reforma tributária que vem aí, que é a próxima reforma, que está pronta, ela vai ter que ter a participação popular. Porque aquele deputado e aquela deputada que foi eleita, que veio nessa ala fascista, conservadora, agora ele vai querer taxar as grandes fortunas? Não vai. Ele vai querer taxar as heranças? Ele vai querer mudar a tributação, em vez do consumo ser pela propriedade, pela renda? Esse é o grande debate que a gente vai fazer. Porque é isso que vai colocar dinheiro, porque todos nós botamos dinheiro no cofrinho. Então, é tirado muito mais da classe trabalhadora, dos pequenos empresários,
do que dos que têm as grandes fortunas e dos rentistas. A gente bota dinheiro nesse cofrinho e desse cofrinho vai a política para todo mundo. A gente precisa botar mais dinheiro no cofrinho. Se a gente quer inclusão social, se a gente quer segurança pública, se a gente quer emprego, se a gente quer lazer, se a gente quer cultura, a gente precisa botar mais dinheiro no cofrinho. Quem é que vai botar mais dinheiro no cofrinho? Quem não tem? Vai tirar dessa mãe que já faz esse esforço enorme durante o dia, trabalha entre 2, 3 jornadas, ou desse que trabalha 44 horas semanais, trabalha de segunda a segunda, com 1 ou 2, uma folga por semana, sacrificando seus sábados, seus domingos, como é o comércio, como é as metalúrgicas, como são muitas das ocupações que a gente tem. É desse que nós vamos tirar mais? É desses que já pagam no consumo, ou a gente vai inverter? Não vai ser mais sobre o consumo, mas sobre a propriedade e sobre a renda. Tem que ser sobre a propriedade e sobre a renda, porque não pode. E aí o povo tem que vir dizer isso. O povo tem que vir cobrar isso dos deputados e deputadas. Tem que botar o dedo no olho e dizer para eles, e agora? Agora eu quero ver. Porque quando foi dado o voto, foi escolhido quem vai tomar a decisão por nós. E nós, que somos a maioria, classe trabalhadora, pobre, assalariada, nós queremos que não seja tirado de nós, mas seja tirado do pouco que tem muito. E a reforma tributária é um grande passo que a gente vai dar logo ali, para poder efetivar piso da enfermagem, estamos aí na luta, que o governo ainda não repassou, e que o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma lambança, né? De estar tratando o piso salarial da enfermagem. Provavelmente iremos perder essa batalha. Teremos provavelmente 6 votos a 4, ou no máximo empatar. Eu não sei como é que faz para desempatar, né? Mas está aí, colocando o piso nacional da enfermagem para a jornada de 44 horas semanais para os serviços do setor privado e de 40 horas semanais para os efetivos, para o servidor público. Qual é o que é ruim nisso? Claro que a grande maioria dos servidores da saúde do país tem 40 horas semanais, mas a gente tem muitos estados e muitos municípios que já avançaram para as 30 horas. Verdade. Já tem 30 horas. E para esses que já têm essa conquista, vai ser uma perda e não um ganho. E transformar também alguns que já têm alguns direitos que não fazem parte, não é remuneração. Tem que ser como salário base. E como eles não colocam como salário base, colocam como remuneração permanente, alguns estados e municípios que têm alguma vantagem que já recebe, acaba sendo contabilizada como piso. E isso é um retrocesso na luta por um piso como o inicial da carreira, sem atrelamento a nada. E o Supremo está trazendo isso, então vai trazer para a gente desafios, lutas nos municípios, para que a gente possa garantir que seja inicial de carreira e que a gente realmente possa ter um olhar para esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras, que a grande maioria são mulheres da saúde, e que tem aí, tinha no piso um grande avanço, e que com a votação do Supremo não deixa de ser um avanço, não deixa de ser uma conquista, mas não do jeito que deveria ser, trazendo para a gente muito mais desafio, né, para a gente aí, inclusive, com a aprovação do arcabouço, que traz para nós o desafio do crescimento econômico, o desafio da luta por crescimento econômico, por mais emprego. E para ter crescimento econômico, tem que melhorar a renda, tem que abaixar os juros. Tem que abaixar o juro, tem que botar dinheiro na mão do pobre, tem que botar comida na mão das pessoas. Então, Verdade. um ciclo, né, para fazer o crescimento que a gente precisa, enquanto povo brasileiro, estar com esse conhecimento muito mobilizados, e vocês têm que ampliar esses debates e ir pegando, às vezes, algum gancho, aprofundar um tema e fazer cards e botar para o povo essa questão, vamos baixar a taxa de juros. A gente tem que fazer uma grande campanha, baixa taxa de juros, e começar a fazer nossos cards. A gente tem que começar a ajudar o governo, que é um governo de disputa, a ele caminhar mais para o lado da classe trabalhadora, que não é tarefa fácil. Mas nada foi fácil para nós nessa vida. Não é? Exatamente. Até porque a gente vem fazendo isso até no projeto, esse é o nosso intuito. A gente faz
eu não diria nem crítica, as observações, mas a gente nunca, né, deixa de apoiar o governo, até porque, infelizmente, as pessoas têm memória curta, Muito curta. né? E parece que esqueceram, assim, num lapso, assim, parece que foi, assim, um insight, foi uma luta para ter o Lula hoje. Foi tenebroso, eu digo, porque, assim, o que eu passei de ameaças, eu não sei se vocês, mas, assim, eu indo contra e lutando, fazendo a minha parte. E parece que hoje as pessoas esqueceram um pouco. Até, Juscelia, eu digo assim, um pouco da extrema esquerda, né? Essa desunião, porque é difícil você ver a direita desunida. Eles estão bem colados. Podem ser que eles, cara a cara, eles entrem em debate, discutam, mas, assim, essa desunião nas redes sociais, ela é muito evidente, né? E, por exemplo, o Projeto Folha faz as observações, né? Mas não deixa de apoiar o presidente, né? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos apoiar o presidente para não acontecer o que aconteceu com a Dilma, né? Tanto assim que o Lula pediu dessa vez, falou sobre isso. Faz poucos dias, né, Gabi? Sim, ele foi até no lançamento do novo Plano Safra, né? Que eu fiquei chateada com a quantidade que eles vão investir no agronegócio, fiquei, mas eu entendo também a necessidade, porque, querendo ou não, é o nosso motor econômico ainda hoje, né? Infelizmente, nós ainda somos um grande fazendão. Eu não gosto desse termo, mas eu não tenho outro termo para usar, né? Infelizmente, com todo o processo de desindustrialização dos últimos anos, ficou muito evidente isso, né? Ele até tem que achar uns slogans para agricultura familiar é pop, agricultura familiar é tudo. Exatamente. O que foi Vamos feito, mudar isso, batendo, né? batendo, tanto na nossa cabeça, O que agro até não a é gente, pop. quando... Até mudar essa visão que as pessoas têm do agro, né? Mas ele até falou isso, foi essa semana, até no lançamento do Plano Safra, que a gente precisa ter essa participação, eles precisam da participação popular no governo, para que não aconteça o que aconteceu com a Dilma. Mas a própria Dilma também defendia as manifestações. Ela falava que nada ia para frente sem a participação popular. Exatamente. O problema é a falta que se aproveitaram disso, né? Da manifestação que era para a questão do transporte público, não virou manifestação do transporte público, virou uma manifestação contra as pessoas se manifestarem. Porque quando quiseram queimar as nossas bandeiras, não queremos bandeiras aqui, está errado. Cada um tem a sua bandeira, tem a sua defesa e tem que ser respeitado. Cada um tem a sua religião e tem que ser respeitado. Cada um tem a sua orientação e tem que ser respeitado. Esse é o contrário do que pregaram. Exatamente. E aí as pessoas foram caindo nisso. Pois é. E enrolando, envolvendo pessoas que começaram a achar que aquilo estava certo. Mas as pessoas foram enganadas. As pessoas foram usadas, foram iludidas. Que, na verdade, eles estavam querendo pegar as pessoas para botar quem eles queriam no poder, para continuar o domínio de algo que eles estavam deixando de ter. Porque quando nós ficamos no governo Lula e governo Dilma, e nós fizemos uma experiência de uma educação libertadora, um período em que os jovens tiveram uma educação voltada para a cidadania, o Ciência Sem Fronteira, a alfabetização na idade certa, vários programas que colocaram algumas crianças em alguns anos a um olhar e uma possibilidade, vagas nas universidades, triplicou o número de universidades, e o povo na universidade, que isso, graças a isso, foi que a gente, no período do Bolsonaro, a gente teve essa mesma juventude ocupando escola, fazendo movimento, fazendo tudo isso. Sim. Por que a gente teve essa possibilidade de retorno? Porque a gente teve aquela juventude
que teve um acesso a uma educação de cidadania, de poder falar, de poder colocar sua opinião. Foi um período curto, mas foi um período importantíssimo, que aquela geração de alunos que vivenciaram os 8 anos de governo Lula e o governo Dilma, a criança que entrou na creche, foi essa criança que participou desse período, foi esse jovem que foi ocupar a escola, que foi fazer a diferença, que foi para a rua, que foi lutar contra o preconceito, contra a indignação, e que deu a possibilidade da gente, mesmo numa disputa desleal, onde o governo investiu compra de fotos, investiu, coagiu as pessoas que ganhavam Bolsa Família. Nós, com todo o cenário de guerra, de dominação e de poderio econômico, midiático que tinha o governo Bolsonaro, nós vencemos as eleições. Por que nós vencemos as eleições? Nós vencemos as eleições por conta desse período importante de uma geração que teve a oportunidade de, durante a sua infância, a seu ensino fundamental, médio e universitário, ter um ensaio de uma cidadania. Então, a diferença, para quem quer notar, é muito fácil quando você realmente para fazer uma análise crítica, verdadeira, daquilo que tu vivenciou em cada tempo histórico e a forma como os governos atuaram em cada tempo histórico. E isso a gente vê os reflexos. Nós só conseguimos virar essa página. Claro que, infelizmente, por conta da pandemia, do genocida que ajudou a aumentar o número de mortes, agravou demais, por conta do Covid, né? Fez com que a gente perdesse entes queridos na nossa vida por conta da irresponsabilidade. Isso também contribuiu para a gente ganhar as eleições, infelizmente. Mas também todo um cenário de atuação e de movimento nos fez a gente virar esta página com desafios. Desafios dentro do Congresso, desafios dentro do governo, mas nós temos que ter a disposição de organizar o nosso grupo, a nossa luta, ampliar a nossa resistência, ir para comitês populares, ir para os bairros, ir para a periferia, levar cinema para os bairros, recriar nossa forma de comunicação, levar teatro, levar outras formas de diálogo, a partir disso se achegar no nosso povo nos finais de semana, conversar, levar o lúdico, levar aquilo que as famílias precisam, que é a arte, a cultura, o lazer, e através disso a gente conversar, a gente contar essas coisas, contar essas histórias, né? Conversar que é possível e que você tem que prestar atenção ano que vem no vereador e a vereadora que você vai eleger, no prefeito e a prefeita que você vai eleger, que você vai dar de novo para eles a chave do seu destino. E aí a chave do seu destino você tem que comparar com agora esses que estão lá a serviço de quem? Vamos ver como é que eles vão votar na reforma tributária, como é que vão mudar a reforma trabalhista, algumas questões do movimento sindical, a retirada total da PEC 32, que ainda é uma guilhotina que nos ameaça, que está lá, para ser retirada tem que ser votada, e para votar é preciso ter pressão popular, ter uma grande marcha popular de servidores públicos, para poder ser o dia que a gente vai ter realmente uma correlação de força para votar a retirada da PEC. Ah, não é o Lula. Não, o Lula já mandou retirar. Mas quem vai votar se retira ou não é o Congresso. Mas para a gente precisa de pressão. Colocar a votação, tem que ter povo na rua para dizer que é para retirar. Então, mais do que nunca, o levante popular, a consciência de classe, a organização e fortalecimento das nossas entidades sindicais, programas como esse, são fundamentais. Realmente. Acho que. Olha só que gostoso. Né? Foi muito bom. E a gente sempre tem mais o que conversar, né? Inclusive, eu até gostaria de repetir depois uma outra conversa, porque acho que a gente vai ter muita pauta, né? Ao longo desse ano, desse governo. E ano que vem, com as eleições para as prefeituras, né, para vereadores, a gente vai sempre ter à disposição de vocês. Eu estou muito envolvida lá em Brasília, na construção da regulamentação da Convenção 51, que é o direito à negociação coletiva do setor público, que a gente sabe que é muito caro para nós.
Nós tivemos o direito, em 89, a nos organizar em sindicato, mas não temos ainda uma regulamentação de negociação. Isso faz com que as prefeituras nos tratem não do jeito que a gente precisa e merece, né? E, por Realmente. consequência, não há serviço público de qualidade sem servidor público valorizado, condições de trabalho. E a negociação coletiva é um grande pilar. A gente mal faz uma movimentação, lá vem interdito, lá vem multa. Então, nós estamos aí para que é um outro projeto que o governo Lula precisa mandar, que é a regulamentação da Convenção 151, e aí precisa muito forte da nossa atuação, a gente tem atuado muito nisso. Então, estou inteira à disposição de vocês, acho que as pessoas têm que ficar com gosto de querer saber mais. O saber nos liberta, nos toca para frente, nos anima. Com Eu certeza. tenho, no final do dia, a gente pode até estar cansados e cansadas, mas de manhã a gente tem que levantar igual uma pipoca, pulando de vontade de fazer diferente, mais e melhor, e contagiar mais uma. Vem aqui, tá difícil, aí, mas vem, vamos junto, vamos lá naquela reunião, vamos lá, vamos ganhar um gás, que daí vai reduzir tua tarefa, isso aí é para diminuir o teu sacrifício, é para te ser mais feliz. Eu acho que essa é a nossa tarefa, acreditar que é possível, sim. E eu acredito. Pode não ser que eu não colha todos os frutos, seja meus netos, meus bisnetos, minhas bisnetas, enfim. Mas eu vou continuar. E estou à disposição de vocês. Sempre quiserem bater um papo assim gostoso, só chamar. A gente acha uma horinha e bate papo. Vamos chamar sim, com certeza. Vai ser muito bom. Muito obrigada pela disposição, pela abertura, por estar à disposição para conversar e para trazer para a gente, que é muito importante mesmo, principalmente agora, a gente tentar levar isso para as pessoas, né? Essas conversas, dar esse incentivo para o nosso lado também, e para quem não está do nosso lado, para quem não tem um lado ainda, né? Alcançar mais pessoas é muito importante. E tem, assim, a música, porque eu sou muito fã do Chico Buarque, e casa muito com o que você falou. Amanhã há de ser, né, um outro dia. Eu sempre eu sou muito eu me identifiquei, porque eu sou assim, hoje às vezes eu tô com aquele, né, com aquele desânimo, com algum problema, algum percalço, mas no dia seguinte vamos lá, né? Isso aí. E quem trabalha em educação infantil, a Gabi trabalha, eu trabalho, então a gente tem que estar no 220. Pois então. O meu primeiro ano foi com eles de 3 anos. Eu só me arrependo de eu não ter escrito todas as histórias que eu inventei e todas as músicas que eu inventei para eles. Porque se eu tivesse escrito, teria ajudado outras professoras. Porque eles eram tão ativos que eu não tinha mais as histórias, daí eu inventava as histórias, eu inventava as músicas, e eu cantava, e eu fazia. E eu lembro, nossa, como eu criei coisa, e foi como eles me ajudaram a ser o que eu venho a ser hoje. Aqueles pequenininhos, cheios de sonhos, de energia, de luz, de expectativa, e que cada dia me traziam isso. Eu quero ser feliz. E aqui é isso que eles fazem. Então, foi a minha primeira turma, foi 3 anos de idade, e eu não esqueço nunca, numa salinha de uma casa, e daí era a garagem da casa, que era a sala que eu dava aula, e olha, fez parte da minha construção de professora, e dali tantos outros momentos. Então, eu sei quem eles são. Eles são demais. Essência pura. Eles são. Eles são tudo. Eu digo assim que eles são minha alegria, né? Eu posso às vezes não conseguir gerar um filho, mas eu ganho outros, né? De coração, que a gente atende, cuida, né? Leva conhecimento, constrói conhecimento. E na minha sala de aula, eu sempre uso muita música, arte. Eu sempre tento, assim, sair um pouco da curva, porque... E eles amam.
Eles amam de paixão e eles são bebês. Então, eu sei que eu estou plantando a semente da esperança, do amor, né? E do porvir. E eu acredito muito que eu vou ver frutos. Pode ser que em curto a longo prazo, mas eu vou ver, né? Com certeza. Então, assim, a educação infantil, eu nunca vi uma possibilidade de atuar. E hoje eu digo que vai chegar um dia que eu vou iniciar um novo ciclo em outra área, mas a educação infantil eu vou levar para o meu coração para o resto da vida. Você pode usar o meu nome, que é tal. É isso aí. Aprendizado que a gente leva, né, para sempre. Minhas lindas e meu lindo Eduardo, Gabriela e Kelly. Obrigada. Obrigada, Juscelia. Tá? Muito obrigada por ter vindo, mesmo depois de uma reunião longa também, né? De uma conferência longa também, e espero que produtiva, mas... Só gratidão por esse dia, só gratidão. Ai, que só bom. Gratidão. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Trabalhar o dia todo, depois se prontificar a produzir um programa que tem o objetivo de conversar com as pessoas, de contagiar as pessoas, de fazer mais um ou mais uma entrar no nosso campo para jogar junto. Isso faz toda a diferença. Sim. Não pensem que é pouca coisa o que vocês fazem. É muita coisa, é muito importante. Ser um dos 2 da madrugada é realmente salvar vidas. Sim. Salvar vidas. Obrigada. Beijo, obrigado, Juscelia. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau.